partindo já diretamente para o assunto ligado à atividade física, o doutor falou aqui uma palavra importante que é a competição. A competição no trabalho, a competição no dia a dia, né, entre as pessoas conhecidas, porque de um jeito ou de outro a gente está sempre competindo. E muitas vezes até competindo consigo mesmo, que hoje, o doutor conversando nos bastidores, ele me chamou a atenção para um tema que eu, pelo menos, não havia pensado, em relação à atividade física, né, e o porquê que muitas vezes, ao invés de ajudar, ela prejudica. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, rapidamente, para a gente entender, é um outro lado que precisa ser analisado também, né, doutor? Veja, o organismo, quando submetido a um estresse físico, que atividade física é um estresse, mas é um estresse físico, né? Até uma determinada quantidade de exercício, isso é benéfico, vai liberar endorfinas, vai dar um prazer, vai dar uma satisfação, né? Porém, quando nós estamos numa situação de competição, ou seja, eu desejo ganhar algo, né, eu então começo a fazer coisas que não faria numa atividade não competitiva. Por exemplo, eu tento pegar a bola lá no fim da quadra, ou eu tento passar, eu sempre tento fazer alguma coisa que não vai estar exatamente dentro das minhas condições físicas. Eu vou além do meu limite. Né? Que é o que a gente vê no jogo profissional, por exemplo, uma distensão, né? Uma coisa que o jogador está passando dos limites dele, embora ele tenha um grande preparo para fazer isso. Né? De qualquer forma, quando nós estamos nessa situação de competição, os nossos hormônios, a adrenalina que eu comentei, ela está alta, porque essa situação requer essa adrenalina. Né? E isso é necessário para o desempenho físico. Até aí não há nada de mal nisso daí. Porém, quando eu estou competindo e passo da minha capacidade, nesse momento eu estou correndo um risco. Então, até certo ponto, a atividade física competitiva, ela representa um risco para quem está praticando. Eu devo estar claramente preparado para executar essa atividade que eu desejo, para reduzir o meu risco. Né? Então, quando eu pego uma pessoa, quando uma pessoa vai participar de um campeonato qualquer tipo de esporte, né, e não está apto, ou então não verificou as suas condições, e está lá participando, é quando ocorre essa situação. Então nós temos lá um infarto, uma arritmia fatal, né, um desfecho extremamente desagradável numa chácara, num clube, né? Ou até mesmo na academia. Na academia, ou andando no Tangará, né? Quer dizer, a pessoa passa do seu limite sem estar adequadamente preparada para isso, né? E vai ter um evento. Mesmo que a pessoa esteja plenamente capaz, né? Ainda assim é um risco quando a gente passa do nosso limiar, do nosso limite. Né? Como, por exemplo, os campeonatos de triatlo, onde as pessoas elas estão para superar os limites. Essa é a ideia desses campeonatos. Então essas pessoas têm um treinamento super especial, um acompanhamento médico intenso. Para quê? Para que elas possam completar o percurso sem nenhuma ocorrência ruim para elas. Né? Agora, a maioria das pessoas não está tão preparada assim, né? E numa hora da competição ela aumenta, porque a vontade de ganhar faz parte da competição. E é aí que a gente está correndo um risco. Bom, então o ideal seria, resumindo, que nós, né, atletas ou aqueles que querem ser atletas ou praticar uma atividade física, deixássemos de lado essa ansiedade e passasse a praticar a atividade por prazer. Não é como o doutor mesmo me disse, vamos correr em grupo, não disputando quem chega primeiro, mas pelo prazer da companhia um do outro, né? E não levar tão a sério e não se cobrar tanto. Né? Então, acho que esse seria o primeiro pensamento que nós deveríamos ter, porque assim é um risco a menos. Com certeza, eu acho que se a pessoa gosta de jogar futebol, basquete, vôlei, né, que ela faça isso, sim, mas que tenha aquilo dentro do prazer, do bem-estar, sem necessariamente sentir aquela necessidade de ganhar, de ser o primeiro. Isso é bom para o ego do jogador, né? Mas é um risco, principalmente nas faixas etárias mais altas, onde permanece a vontade de ganhar, mas a gente já não está isento de riscos, né? Por exemplo, para homem acima de 35 anos, para mulher acima de 40 anos,
o risco cardiovascular já é maior. Né? Então a gente insiste em fazer o máximo, em dar o máximo. Nesse momento nós estamos correndo um certo risco, mesmo que a gente tenha todos os exames bons e garantidos. Né? Muito bem, tá aí. Olha, aqui a oportunidade que nós temos de pensar de uma forma diferente, um tema até que nós não havíamos tratado aqui, para que você possa refletir um pouquinho mais sobre a sua postura, né? Sobre esses conflitos todos que você vem tentando resolver aí, como eu disse aqui no começo, onde é que você está e onde você quer chegar. Então não adianta só querer chegar, tem que chegar bem, não é? Com certeza. Muito bem. Nós precisamos pensar no esporte que vamos praticar, né? E às vezes é até vantagem a gente, em um determinado momento, abandonar a competição e passar a fazer um esporte que nós temos interesse em ganhar assim, mas que a gente não leva tão a sério, com tanto empenho, né? Então a gente vê alguns colegas, por exemplo, deixam de jogar o futebol, vão jogar o tênis, tanta diferença assim, não tem, mas compete menos no tênis para aquela pessoa, né? Mas tem tenista que compete ao extremo. Sério. Né? Então, se a pessoa puder fazer a partir de uma determinada idade, né, que já apresenta um risco maior, puder fazer uma atividade física menos intensa, isso com certeza vai representar mais saúde, menor chance de algum evento cardiovascular.